Olá, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma videoaula número 4, dentro desse tema geral que estamos trabalhando, reconstruindo o novo tempo, lições no livro de Neemias. Essa videoaula número 4 hoje tem o seguinte título: Contratempos na reconstrução, primeira parte. As dificuldades externas. E esse estudo de hoje, essa videoaula número 4, a respeito dos contratempos da reconstrução, as dificuldades externas, ela se encontra no capítulo 4 de Neemias, que nós vamos ler nesse momento. Vamos lá, você pode abrir aí, Neemias capítulo 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: De todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, continuamos o trabalho,
sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias, eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa nossa videoaula. Temos aqui uma introdução e eu queria que você fosse já pensando em algumas coisas que preparam o caminho da nossa aula aí pela frente. Toda vez que saímos da inércia para o trabalho, a oposição se levanta. Você já percebeu que quando você quer começar uma coisa nova, ou recomeçar algo que você tinha parado, você já percebeu quantas dificuldades se apresentam? A inércia, isto é, ficar paralisado, é a situação preferida dos nossos inimigos para nós. É o que eles querem. O inimigo da sua vida, os inimigos da sua vida, eles querem ver você prostrado, parado, paralisado, sem ação. E a oposição que eles farão, a partir do momento em que você se levanta, será imediata, mas também gradual. Ela vai aumentando conforme você vai reagindo. Essas são as dificuldades externas. Então, são dificuldades que estão fora de você. Elas vêm de alguém que está fora de você. Nossos inimigos não pouparão tempo, recursos e esforços para paralisar a obra de reconstrução. Principalmente uma obra de reconstrução. Principalmente quando algo está destruído, está avariado e precisa ser reerguido, precisa ser reconstituído. Principalmente em casos como esse, o ataque inimigo virá. Então vamos entender melhor como que se dá isso. Tanto o ataque do inimigo, quanto a maneira como nós devemos reagir a esses ataques. Primeiro ponto aqui que eu quero considerar. Primeira fase, o ataque indireto dos inimigos. Olha o texto. Neemias 1-3. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer e irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Olha a ironia. Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa derrubará esse muro de pedra. Nossa! A partir do momento que o povo de Israel começou aquela empreitada, Neemias liderando a reconstrução das muralhas de Jerusalém, a partir do momento em que eles começaram a reconstruir, já veio a primeira forma de ataque do inimigo. Porque até então era um povo prostrado. Era um povo que estava à mercê desses inimigos aí. Eles não tinham poder de se organizar. Neemias reverte essa situação, né, quando ele testemunha o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha feito para ele chegar até lá. E agora, a partir do momento que eles se levantam para reconstruir, o inimigo não perde tempo. E quais são as táticas que ele usa e qual é a finalidade, a intenção dele? Primeira tática, a humilhação dos trabalhadores. Então ele vai humilhar os trabalhadores, né? O que esses fracos judeus, né? Eles vão oferecer sacrifício, eles vão acabar a obra no só dia, lançam mão da ironia, né? Eles ficam zombando, né? Então, eles tentam humilhar os trabalhadores, a humilhação dos trabalhadores. Também a exposição pública ao ridículo. Então, eles começam a falar isso em público.
para realmente se alastrar entre todos e chegar aos ouvidos desses trabalhadores a zombaria toda, a humilhação toda que está rolando ali no meio do povo, né, inimigo. Então eles tentam mostrar que é ridículo uma reação. E muitas vezes é isso que nós sentimos. Sabe quando você desperta de manhã com um sonho, com desejo de fazer alguma coisa, e passado ali aqueles momentos iniciais que você pensa naquilo e aquilo vai se desdobrando, possíveis ações, recursos, interfaces, conforme você vai elaborando aquele grande plano na sua cabeça, dali a pouco, quando as ideias começam a assentar, começam a vir pensamentos pessimistas e você logo desiste. Nós temos um pouco desse mecanismo interno, né? Passa aquela euforia. Então é isso que o inimigo está tentando fazer. Dá a impressão que o inimigo, que nos conhece bem, ele quer abalar a nossa autoconfiança através da humilhação, da exposição pública ao ridículo. E qual é a intenção do inimigo? É o abatimento moral e também espiritual. Então ele tenta fazer o quê? Jogar lá embaixo o ânimo do povo, para que o povo já desista logo de cara, para que aquela euforia do início de um trabalho, ela termine. Irmãos, eu já vi em algumas oportunidades trabalhos começarem a todo vapor na igreja e dali a pouco o vapor acaba. As pessoas começam e não terminam. Eu me lembro de um querido irmão que é pastor também, quando éramos seminaristas, e diante de uma dificuldade num trabalho de bairro, um bairro muito difícil em outra cidade, na minha terrinha lá em Pirajuí, era um trabalho muito difícil, uma comunidade muito pobre, e houve momentos assim que eu estava desanimando. E esse irmão, ele falou assim, olha, as pessoas de lá do bairro contam com você. Você não pode começar algo e não dar continuidade. Então, meu irmão, tudo que vem à nossa mão devemos fazer conforme as nossas forças. E também no livro de Eclesiastes está escrito, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início, porque o início, muitas vezes, né, a gente vê, né, inaugura o trabalho e faz festa e solta rojão e dali a pouco não tem mais nada. Não. É essa a estratégia do inimigo. Ele tenta abalar as nossas forças para que nós venhamos a desistir logo no início, né? Porque o inimigo ele quer queimar a obra logo de cara. Então, qual é a reação do crente? Olha esses dois versículos aqui, 3, o 4 ao 6. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e fazem recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Então tem duas reações do crente. Uma é sobrenatural, a oração a Deus. Nós vemos aí no verso 4 e 5. E a nossa oração a Deus deve ser espontânea. Nós devemos apresentar a Deus uma oração com sentimentos, pensamentos, uma atitude sincera diante de Deus. Neemias estava mordido com esses inimigos aí. Então ele coloca, olha, faz recair sobre a cabeça deles o insulto, faz com que eles vão para o cativeiro, como nós estivemos lá no cativeiro, né? Não perdoes a maldade deles, nem apague o pecado deles. Ele estava bravo, o Neemias, diante dessa provocação que os inimigos fizeram, né? Tentando humilhar os trabalhadores, né? Então, ela é sobrenatural, e a nossa oração, né, diante de Deus deve ser espontânea, e também reconhecer que antes de qualquer coisa, na oração, que aquela humilhação toda é contra Deus, afinal das contas. Porque essa obra não é nossa. É aí que está o detalhe. Essa obra de reconstrução é de Deus.
Então, tudo aquilo que nós, povo de Deus, nos enveredamos a fazer para a honra e para a glória dele, segundo a direção dele, quando o inimigo se levanta, meu irmão, aparentemente é contra você, mas o inimigo está se levantando contra Deus, porque antes de ser meu e seu inimigo, ele é inimigo de Deus. Então, na oração, sendo claros diante da oração e objetivos, reconhecermos em oração que aquela afronta é contra Deus. Então, qual é a outra forma de reação do crente? Se a primeira é sobrenatural, lembra? Primeiro espiritual, depois o que é concreto, que é daqui do chão. Então, se a primeira reação é sobrenatural, isto é, a oração, a segunda é o quê? Natural, faz parte do aqui e agora. E nós vemos no verso 6, assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Então, qual é a reação do crente? É sobrenatural, mas também é natural. Trabalho duro, dedicação integral ao trabalho. Então, quando você se lança para fazer coisas para o Senhor, o inimigo lhe atacar, busque forças diante de Deus. Apresente diante de Deus a sua vida e a situação que está acontecendo. Mas não deixe de trabalhar, meu irmão. Não cruze os braços. Não deixe para depois. Continue trabalhando. Porque essa é a reação que nós devemos ter diante dessa primeira fase, desse ataque indireto dos inimigos. A segunda fase agora, o ataque direto dos inimigos. Vamos lá, vamos ler os versos 7 e 8 e depois vamos dar um pulo, vamos para o 11. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Então, a segunda fase no ataque inimigo, nessas dificuldades externas, isto é, vem de fora, não está aqui no meio da gente, está vindo de fora dos inimigos, o ataque direto dos inimigos através da violência física, isto é, da guerra. Então, quando o inimigo tenta humilhar você, abater seu moral, abater você espiritualmente, ele não consegue, aí ele vai para as vias de fato, como a gente ouve por aí. O que são vias de fato? É a agressão, a violência física, isto é, eles vão para a guerra. Né? Então, não deu certo com provocação, nós vamos guerrear. E guerrear para quê? Para aniquilar todos os trabalhadores. Por quê? As pedras sozinhas não se assentarão, nem as portas, nem as madeiras, nem nada. Depende de quem? Dos construtores. Você aniquilou os trabalhadores, você fez o que tinha que ser feito. Essa é a estratégia do inimigo. Qual a intenção do inimigo ao atacar fisicamente através da violência, né? A intenção é matar os trabalhadores para paralisar a obra de reconstrução. Porque veja bem, mesmo que outros lá na frente, vamos supor que eles conseguissem êxito, outros lá na frente, no futuro, e que tentem se levantar para retomar a reconstrução, eles vão ficar com medo. Por quê? Nós temos inimigos fortes à nossa volta e um povo nosso já foi destruído no passado. Percebeu? Então, os inimigos eram muitos, eram poderosos. Esse povo aqui estava vivendo sob humilhação há décadas. Então, eles tinham uma insegurança. Eles tinham, o inimigo sabia disso. Por isso que o primeiro ataque é indireto, através da humilhação, expor publicamente ao ridículo, para abalar moral e espiritualmente. Agora, não funcionando, eles vão para o ataque direto. E destruindo estes, já causa medo para os próximos que virão. Olha que interessante, o Império Romano
fazia bem isso no tempo de dominação sobre os povos da sua época. Por exemplo, na Palestina, a crucificação não é um método criado, ou empalamento também, muitas vezes, não são métodos criados pelos romanos. Os romanos pegaram esse método e aplicaram, através do seu exército, de uma forma assim, muito eficaz nas colônias, né, na época do Império Romano, porque o que acontecia? Cada vez que um levante acontecia, os romanos iam e sufocavam, e eles matavam todo mundo e crucificavam. A crucificação fazia com que as pessoas agonizassem até a morte, às vezes durante semanas. Há relatos que a pessoa levou mais de dias, semanas, para morrer. Né? E o que acontece? Aquilo fica como um exemplo de terror para os povos, para não se soerguer, não se levantar, não buscar insurreição contra os romanos. E é essa a estratégia aqui que os inimigos do povo de Deus estão usando. Nós vamos sufocar através da guerra, matamos os trabalhadores e paralisamos a obra e paralisamos o coração dos demais, que ficarão com medo e pensarão duas vezes antes de tentar reagir. Mas olha, a reação do crente, qual que é? Verso 9. Nós, porém, o quê? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Então, novamente, qual a reação do crente? Ela é sobrenatural. A oração a Deus. A gente vê na primeira parte desse versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Então, sempre que vier ataque inimigo, a primeira reação é a oração. É uma reação sobrenatural. É uma reação espiritual. Mas também, novamente, ela é natural. E aqui no caso, na primeira provocação, é o trabalho. Eles voltam ao trabalho. Aqui, qual é? E colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Então, a vigilância dos inimigos. Lembram quando Jesus disse, vigiai e orai? Então, essa é uma lição que nós devemos ter. No nosso dia a dia, a gente tem que estar sempre vigiando e orando. Tem um hino nosso, né, que é vigiar e orar, né? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode enfrentar. Aí. Você começa o dia, aparentemente está tudo tranquilo. Um temporal você pode enfrentar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Então, é assim que o crente vive. A reação do crente ao ataque direto do inimigo é a oração e a vigilância. Estar sempre em estado de alerta, diante de Deus, mas também de olho no inimigo. Bem, então nós vimos aí duas fases, né? Por que eu coloquei primeira e segunda fase? Porque é exatamente isso mesmo. O inimigo vem através da palavra tentando destruir a gente. Desabar o nosso moral e o nosso espírito. Não conseguindo êxito, ele vai para a segunda fase, que é mais aguda e que é mais forte, que é através da violência física, através da guerra. E nós vimos que a reação sempre, no primeiro momento, é a oração. E que naquela primeira fase, voltar ao trabalho, não deixar as palavras nos desanimar. E no segundo caso, o inimigo ameaçando vir fazer guerra diretamente, um ataque direto contra nós, estarmos vigilantes. Neemias colocou guardas vigiando de dia e de noite. Então, quando a gente percebe, através dessas duas primeiras fases de ataque do inimigo, nós precisamos mudar a rotina. A rotina. Precisa haver mudança de rotina. A obra já não pode mais ser feita como estava sendo feita. Entendeu? Então, o que acontece? Você está lá, atento ao inimigo, percebendo os movimentos dele, então você precisa realizar mudanças. Vamos ler agora os versos 10 a 12.
O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. Então, o primeiro problema, o povo estava o quê? Cansado, se desanimando. Verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Opa! Povo desanimando, inimigo se levantando. Verso 12. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, isto é, os inimigos, né, virão e nos atacarão. Opa, então nós precisamos mudar. Não dá para continuar com a mesma rotina de trabalho. Você deve identificar na sua vida, meu irmão, muitas vezes, a necessidade de realizar mudanças. Então, eu queria pensar aqui que novas ameaças, novas rotinas. Então, se eu tenho uma nova problemática no meio do trabalho, se no meio do trabalho uma nova problemática, uma ameaça acontece, eu tenho que mudar a rotina. Eu preciso estabelecer novas rotinas. Então, isso demonstra o quê? A necessidade de mudanças. Meu irmão, reconheça que muitas vezes na sua vida há a necessidade de mudanças. Se você está fazendo ou vivendo a sua vida de uma determinada maneira e as coisas não estão dando certo, você precisa se abrir para as mudanças. Você precisa começar a mudar atitudes na sua vida, no seu trabalho, na sua maneira de estudar. Está ficando cada vez mais intenso, dormir menos. Dormir menos. Enxugar mais o tempo. Como enxugar o tempo? Aquele tempo que às vezes escorre por entre os dedos, feche os dedos, não deixe escorrer. Aproveite melhor, administre melhor o seu tempo. Veja aquilo que é urgente, aquilo que é emergencial e aquilo que dá para fazer outra hora. Essa regrinha é básica, né, nos ambientes de trabalho. Treinamento de trabalho, a gente sempre ouve isso. Então, novas ameaças, novas rotinas, a necessidade de mudança. Tem que mudar. Então, Neemias tinha que fazer mudanças. E a gente vai ver que ele vai fazer muitas mudanças. Para haver mudanças, tem que haver flexibilidade. A flexibilidade para as mudanças. E onde está a flexibilidade? Principalmente nas pessoas, em você. Sabe, porque rotinas, se a gente se debruçar, a gente consegue estabelecer novas rotinas, materiais que eu vou utilizar nessa mudança, eu consigo mudar os materiais, os recursos, eu consigo redirecionar, redimensionar os recursos, o tempo necessário eu consigo estabelecer. Olha aí, ó. Se a gente não tem flexibilidade, não tinha escola bíblica. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma em mexer com essas ferramentas da web. Mas nós temos queridos irmãozinhos, aqui ficam os créditos, né? João Vitor, coitado, sofre comigo. Eu mando às vezes muito tarde para ele. E ele tem que se flexibilizar no seu tempo para poder montar. Eu mando todo o material, mando a aula, mando os vídeos, e ele junta tudo e faz a edição. E eles publicam isso. Né? Quando eu vou pregar, eu prego aqui de casa. Às vezes é o Jean, às vezes é o João Vitor, né? E quem disponibiliza? O Rômulo disponibiliza o material da escola bíblica no grupo da igreja, coloca o link, disponibiliza no YouTube. Eu não tenho esse domínio, mas eles têm. E a igreja, vendo a necessidade das mudanças, e ela sendo flexível, isso é, as pessoas se sujeitando, eu gostaria muito mais de estar dando aula com os irmãos da igreja. Eu gosto do contato físico. Então, quando eu estou dando aula aqui, diante da câmera, é como se eu enxergasse você do outro lado. Eu tenho que flexibilizar a minha maneira de dar aula. Tem que ser mais objetivo. As minhas aulas presenciais, elas divagam mais. As pessoas participam mais. E aqui eu tenho que ser objetivo. Eu tenho que apresentar a aula de uma maneira muito objetiva. Flexibilidade. Eu tive que me ajustar
O Covid chegou, a quarentena se estabeleceu, não acaba nunca, e a gente tem que buscar flexibilidade. Tá vendo, meu irmão? Reconstruindo um novo tempo. Nós não vamos deixar de ser igreja. E olha, a vantagem das mudanças, por quê? A gente vai se atualizando. A gente vai se ajustando às novas realidades. O trabalho, ele vai acontecer de uma maneira melhor, porque ele se ajusta às novas rotinas, né? As ameaças, ele se ajusta, então ele vai sair de acordo com a realidade que realmente está acontecendo, né? Mas nós também mudamos. A grande vantagem, e especialmente a grande vantagem, não é propriamente no resultado do trabalho, mas o resultado visto em nós mesmos. Né? Porque a gente vai crescendo. Nós vamos vendo que determinados limites que tínhamos e achávamos que eram intransponíveis, eles podem ser sim vencidos. Nós podemos avançar além do que achávamos ser possível. Então, novas ameaças, novas rotinas, necessidade de mudanças, na verdade, necessidade de mudanças, perdi aqui o slide, flexibilidade nossa para as mudanças e a grande vantagem das mudanças, né? Nós vamos mudando também junto. Então, já que houve aí, né, a mudança da rotina, o que Neemias vai fazer? Reorganizar o canteiro de obras. Lembra? A gente viu, né? A última lição foi sobre isso daí, né? A organização do canteiro de obras. Né? Então, o canteiro de obras que estava organizado de uma determinada maneira, isso é, cada grupo de pessoas pegando uma parte da extensão da muralha e fazendo ali a reconstrução necessária, o erguimento das muralhas, assentamento das pedras, a colocação das portas, o assentamento das portas com os seus ferrolhos e trancas, vigas, tal. O trabalho não é só mais esse. Percebeu? Então agora, por causa do ataque inimigo, o trabalho se tornou mais complexo ainda. E essa é a descoberta que muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos uma projeção inicial do que vai ser o trabalho de reconstrução, mas é labutando, é trabalhando que nós vamos vendo as necessidades de mudança e reorganizando o nosso trabalho. Então, os versos 13 e 14. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. A primeira coisa que nós vemos aqui é que há um novo conceito de muralha agora. Não são apenas muralhas de pedra, mas agora precisa haver uma muralha humana. É o que o verso 13 diz. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos. Então, além dos muros, tinha o que ali como obstáculo contra o inimigo? Gente. Nós precisamos, em tempos de reconstrução, assumirmos o nosso lugar como cuidadores, protetores da obra que está acontecendo. Então, a muralha humana. Nós precisamos nos ajustar no ambiente da reconstrução e armados. Entendeu? Por quê? Com as nossas mãos, pura e simplesmente, nós não vamos deter o inimigo. O inimigo é poderoso, nós precisamos estar armados. Então, o conceito da obra
Olha aqui que interessante, ele vai mudando. Então veja, o ataque do inimigo, ele promove uma profunda transformação na mentalidade do povo de Deus. Você começa a ver que por mais que você tenha tecnologia, o mais importante dessa aula, toda a tecnologia que envolve equipamento para filmar, softwares, rede, para proporcionar a disponibilidade disso tudo, mais importante que isso são os atores envolvidos nessa obra. Quem está dando aula, quem está assistindo aula. A muralha é humana, meu irmão. Está entendendo? Na igreja, as pessoas são mais importantes que os programas da igreja, a agenda da igreja. As pessoas são mais importantes que tudo aquilo, todo aquele aparato físico, seja ele a construção, seja ele os equipamentos, as coisas que você usa. Às vezes, as igrejas estão muito interessadas em bons aparatos, em bons suportes para a obra, mas parece que estão um pouco desatentas em relação a quem faz a obra e para quem faz a obra. Aqui no caso, quem faz, eu estou falando assim, se a igreja tem trabalhos sociais, por exemplo. Se a igreja faz o seu trabalho, a sua lição de casa na evangelização. E antes e acima de tudo, a muralha é divina. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembrai-vos do Senhor. Porque mais do que vocês dispostos nessas muralhas, quem está acima de tudo isso que está acontecendo aqui é o Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Eles sabiam que Deus era grande e temível. O inimigo não sabia. O inimigo não sabe exatamente onde está pondo a mão. O inimigo sabe de uma forma distante, distanciada, porque ele tem comunhão com Deus. O inimigo não sabe quais são os planos de Deus. O inimigo calcula, imagina, analisa, mas ele não sabe. Neemias sabia quais eram os planos de Deus. E ele vai descobrindo com o andar da obra. Ele vai perceber outras necessidades que nós vamos ver nas próximas aulas, de mudanças profundas que precisavam acontecer naquele lugar, naquelas pessoas. Então a muralha é divina. Deus, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Se nós nos dispomos como uma muralha humana na reorganização do canteiro de obras, a maior proteção, a maior muralha é de Deus. E aí, verso 15. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Olha aqui essa máxima. Inimigo frustrado, trabalho recomeçado. Meu irmão, você frustrou os planos do inimigo, você dissipou o inimigo, para de fazer festinha. Vai trabalhar. Uma vez teve uma programação numa igreja que eu liderei, né, que eu conduzi como pastor, e houve uma programação de jovens e foi maravilhoso. E eu vi no final, e com muita justiça, né, os irmãos da Nova Esperança vão se lembrar porque estavam lá. E eu vi aqueles irmãos felizes, né? Teve um lanche na cantina, todo mundo feliz, tirando foto, tudo, eu vendo tudo aquilo. Aí, claro, tudo isso é maravilhoso. Foi uma programação linda, foi mesmo, foi maravilhoso. Mas naquela noite houve um ataque do inimigo lá. E parece que as pessoas não se lembraram, né? Houve um ataque do inimigo, literalmente, houve um ataque do inimigo. Aí, eu acho que alguns aqui que assistiram a aula vão se lembrar. E aí o que aconteceu? Eu cheguei para alguns e falei assim, bom, é bom festejar, mas nós temos que voltar para o trabalho. Por quê? Porque a obra não acabou.
Nós temos a mania, irmãos, dessa história assim, vamos trabalhar 5 dias, descansar 2. E na sexta a gente vai fazer um churrasco. E no sábado a gente vai para a chácara. E no domingo a gente vai ficar na chácara. E a gente vai ficar na piscina e a gente vai fazer festa. Assim toda semana. Eu conheço gente que vive essa rotina. Trabalha 5 dias, faz festa 2. Trabalha 5 dias. Na obra do Senhor, inimigo frustrado, trabalho recomeçado. Por quê? Porque meu pai trabalha até agora. Jesus falando. E eu trabalho também. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Se Jesus fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, por que a gente vai ficar fazendo festa? Então não era a hora de fazer festa. Era a hora de recomeçar o trabalho. Era a hora de mãos à obra. Por quê? Porque a obra não era para ter parado. A gente fez as mudanças por causa do inimigo, o inimigo foi frustrado, trabalho recomeçado. Irmãos, quanta riqueza nesses textos de Neemias, não é verdade? Puxa vida, a gente vai garimpando, a gente vai descobrindo tesouros maravilhosos aí, no meio do texto. Versos 16, 17 e 18. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Novas ferramentas para novos métodos de construção. De reconstrução, perdão. Então, novas ferramentas para novos métodos de reconstrução. Porque a reconstrução aqui envolvia agora o quê? Não era só levantar pedras, assentar vigas e portas e colocar as trancas e os ferrolhos. Era também enfrentar o inimigo. E você enfrenta o inimigo com o quê? Com espada, com lança, com escudo, com couraça. Sentiu? Então, ferramenta não é mais enxada, martelo, prego, essas coisas. Não, régua, esquadro, não é mais isso só. Nós precisamos também ter o quê? As novas ferramentas, armas. Então veja que nessa reorganização do canteiro de obras, a gente redimensiona todo o ferramental que será usado ao longo da obra. Então, eles trabalhavam com as ferramentas, um trabalho duro e pesado, né? Mas também armados, né? Os versículos 19 e 20. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Aqui perto de casa tem uma empresa que tem os determinados horários que ela soa a sirene. Deve ser os horários de entrada e de saída dos trabalhadores, né? Então, no pátio da indústria, a sirene é um sinal. Aqui, na obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, o sinal era uma trombeta. E atenção para o sinal. A união faz a força. Olha que interessante. Quando o inimigo se levanta, o povo se une e se fortalece. Olha que interessante. Você já ouviu aquela ilustração? Se você pega um gravetinho seco, você vai lá e quebra o gravetinho. Se você pega 2 gravetinhos da mesma espessura, juntos, e força, você vai conseguir quebrar. Vamos lá, você pega agora 3 gravetinhos, junta os 3 e tenta quebrar. Você vai ter que fazer muita força. Agora, se você pegar 4, 5, 6,
você não quebra de jeito nenhum. A união faz a força. Ao ouvir o sinal, né? Ao ouvir o sinal, a união faz a força. Corra todo mundo para lá. Então o inimigo, a obra era extensa, né? Então o inimigo está atacando no flanco norte. Vamos todos para lá. Os espias estão nas torres, né? Os vigias estão nas torres olhando, e eles estão vendo a movimentação do exército inimigo. Não tem ninguém vindo para o sul. Todo o inimigo está indo no flanco, né? Na zona norte. Vamos todos para lá. Toca-se a trombeta, isto é, dá-se o sinal e todos unidos vão para aquela região ajudar os irmãos que estão lá trabalhando para combater o inimigo. O inimigo vai desistir. O inimigo vai desistir. Por quê? Porque a união do povo de Deus faz a força. O nosso Deus lutará por nós. Percebeu, meu irmão? Isso faz parte da reorganização do canteiro de obras de reconstrução. A igreja, ela só sobrevive unida. Pode ser que hoje você está assistindo essa aula de escola bíblica, mas pode ser que você não assistiu nenhuma outra anterior. Mas você sabia que tem alguns irmãos que estão acompanhando semana após semana? Eu não tenho participado das lives de quarta-feira, nem de domingo. Eu ainda não estou indo no culto presencial. Mas você está participando das lives? Você está participando do culto através das lives? Você não está assistindo o culto, você está participando. Por quê? Porque a unidade da igreja, por mais que seja gostoso nós estarmos juntos, e isso é muito bom, essa comunhão social, ela é muito boa. No entanto, nós estamos juntos espiritualmente. A igreja, ela é, antes de qualquer coisa, um corpo espiritual. Porque é espiritualmente que Cristo está na sua igreja, é espiritualmente que nós servimos a Cristo cabeça. Porque tudo que em concreto fazemos aqui, né, sobe como um perfume suave ao Senhor. É uma obra espiritual, antes de qualquer coisa. Então, quando você se une à sua igreja espiritualmente, e você sente a dor daquele que pediu uma oração, e você intercede a Deus por ele, e você nas lives está junto, mesmo que na sua casa acompanhando, e você mesmo que na sua casa assistindo às aulas de escola bíblica, seja você criança, na classinha das crianças, seja nessa classe geral da igreja, nós estamos unidos espiritualmente, né? Então, atenção para o sinal. Igreja, permaneça unida. Assim, continuamos o trabalho, do verso 21 ao 23. Sendo que metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias, eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Então, nessa reorganização do canteiro de obras, está envolvido também uma mudança na jornada de trabalho. Não é? A jornada de trabalho mudou. Então, agora todo mundo, verso 21, né? Trabalhar do alvorecer até o anoitecer. Hora extra para todo mundo vai fazer hora extra. No verso 22, a parte A, né? Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com seu ajudante. Vamos dormir no canteiro de obras. Então você não vai para casa, você vai dormir no canteiro de obras. A segunda parte do verso 22. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão, fazendo o bico de guarda noturno. Ué, você já trabalhou o dia todo? De noite já fez hora extra. Enquanto o seu chefe vai dormir no canteiro de obras, você vai ficar de guarda noturno, né? E o verso 23 é incrível. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam,
trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma à mão. Não tem, já ouviu aquela uma? Não tenho tempo nem para ir no banheiro? Eu fiz aqui um trocadilho. Não tenho tempo nem para trocar de roupa. Então, irmãos, quando a obra de Deus está sendo feita, a gente precisa, às vezes, fazer um sobreesforço. Eu vou fazer se der. Não vai fazer se der. A coisa precisa ser feita. E se está nas tuas mãos, tudo quanto te vier à mão para fazer, Eclesiastes de novo, faze-o conforme as tuas forças. E concluindo a nossa aula, né, já estamos caminhando para o final, tem alguns pontinhos aqui que eu queria conversar com os irmãos. Reconstruir a vida, e muitas vezes, reconstruindo um novo tempo, é a própria reconstrução da vida da pessoa, na nova realidade, no novo normal. Reconstruir a vida não é lutar apenas pelo ânimo interior, mas também uma guerra contra quem nos quer ver prostrados nas dificuldades externas do inimigo que vem de fora. É necessário estar atento para as formas de ataque dos inimigos da reconstrução. Lembra que o inimigo teve uma primeira fase, desmoralizar o povo, abater o povo, moral e espiritualmente. Segunda fase, o ataque direto, a guerra, a violência. Então é necessário você estar atento e saber que o inimigo muitas vezes segue esse protocolo. Você tem que estar atento. O inimigo, ele vai usar de muitos estratagemas de ataque. Mas fique sabendo que às vezes a coisa começa um pouco mais mansa, dali a pouco ela vem forte. Às vezes ela vem com tudo. Depois ela dá uma amenizada. Quando você acha que está tudo bem, quando você menos espera, vem um ataque. Né? Tubarão branco é muito interessante. Né? Para quem está abaixo dele, a parte de baixo dele é branca. Então se confunde com a luz que vem do alto no mar. Mas as costas dele é acinzentada. E geralmente o ataque furtivo do tubarão branco, ele mergulha, ele vai muito fundo, e ele sobe a uma grande velocidade e faz o ataque na superfície. Quem está no alto, na flor da água, não vê com o oceano escuro a chegada do tubarão branco. Por quê? Porque aqui do focinho dele e todo o dorso dele na parte superior é acinzentado. Ele só é branco embaixo. Então quem está acima dele não o vê vindo de baixo, ainda mais pela grande velocidade que ele alcança no ataque. Irmãos, o inimigo às vezes ele faz um ataque feroz, te dá uma trégua, você acha que está tudo bem, está fazendo a sua festinha lá, ele vem e te ataca no meio da festa, quando você menos espera. Nós devemos estar atentos às formas de ataque do inimigo. Também devemos estar preparados para as mudanças. Elas farão muito bem a nós. Por mais que as mudanças gerem os resultados de uma maneira diferente, e às vezes até resultados até melhores, mas o principal beneficiário das mudanças sou eu e é você. Por quê? Nós descobrimos novos territórios das nossas possibilidades. Nós vamos visitar novas áreas de possibilidades da nossa vida que nós sequer imaginávamos. Agora, há aqueles que fazem sempre tudo do mesmo jeito e não muda. Às vezes precisa mudar. E muitas vezes precisa haver mudança. Mudanças abrem novos horizontes, um novo normal. Então, o que aconteceu? Chegou toda essa situação que nós estamos vivendo aí, um novo normal precisa ser construído. E ele vai ser construído dentro do quê? Dentro do que nós temos hoje. Entendeu? Então, são novos horizontes. A igreja precisa entender que daqui para frente ela vai ter que trabalhar de maneira diferente. E nós, na Nova Esperança, já estamos fazendo isso daí. Não é verdade? Estamos fazendo. E olha que interessante, né? Tudo aquilo que nós colocamos na web vai beneficiar as pessoas não apenas para aquele momento, mas vai ficar lá. É um repositório que vai abençoar a vida de muita gente, independente do momento que acessar, né? Afinal, mudanças, afinal, tudo muda. Eu não tinha essa quantidade de barba branca, de cabelo branco há 10 anos atrás. Você pode ter certeza. E eu acho que o estrago vai piorar daqui a alguns anos.
Mas o que você vai fazer? As mudanças acontecem, o nosso corpo muda, para a gente olhar no espelho e ver que realmente as coisas estão mudando. Tudo muda. Todos nós mudamos, quer queiramos, quer não. O tempo. Por isso que é tempo de reconstrução. Porque haverá um tempo de reconstrução e haverá um tempo em que as coisas estarão reconstruídas. Percebeu? O tempo faz, ele corre enquanto as coisas vão mudando. Para você refletir, você já se percebeu em situação de inércia, paradeira, prostração? O que foi que você fez para sair dessa condição? Ou você continua assim? Houve algum obstáculo, seja nas circunstâncias, seja pessoa mesmo se levantando, para dificultar você se levantar da inércia? Você conseguiu enxergar as formas de ataque que sofreu nessa oportunidade aí? Quer dizer, houve ataque para não deixar você sair da inércia, da prostração? Você conseguiu enxergar a forma como esse ataque aconteceu? Olha aí, ó. Ah, pastor, eu nunca fiz nada para o Senhor. Aí um dia eu resolvi fazer. Meu Deus, parece que o mundo se levantou contra mim. Ah, pastor, fazia meses que eu não ia na igreja, eu decidi ir. Poxa, a visita chegou bem na hora. Ah, mas era um parente tão querido, um amigo tão querido, eu não podia dizer não. Ah, eu estou indo para a igreja. Percebeu? Todas as vezes que você tentar imprimir mudanças, sair da condição de prostração, de inércia, haverá ataque. Você já se abriu para mudanças na sua vida? Ou crê que tudo deve permanecer como sempre foi? E aí? Para você, quais são os maiores benefícios que as mudanças proporcionam? Então, tá aí essas questões, né? Enquanto a gente está falando, elas estão projetadas aí para você ver. Vai pensando sobre essas coisas. Pense que Deus está te dando nesse tempo oportunidades incríveis, mesmo com os ataques, de você crescer como pessoa, como um filho, como servo de Deus. Eu convido você agora a fechar seus olhos, reclinar sua cabeça e orar comigo. Diante de Deus nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela lição que pudemos ensinar e aprender nesta oportunidade. Deus, sempre haverá contratempos na reconstrução. E hoje vimos as dificuldades que vêm de fora, as dificuldades externas que vêm do inimigo das nossas almas. Deus, ajuda-nos, Senhor, a não desanimarmos, a estarmos atentos aos ataques, a entendermos que muitas vezes precisamos mudar, reorganizar o trabalho e continuar em frente. Porque, afinal de contas, a maior muralha que nos guarda, que nos protege, é divina. É o Senhor, grande e temível, o nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus permitindo, semana que vem teremos mais um encontro através dessas videoaulas. Um abração. Até mais.